Podem sentar. Obrigado. Vamos começar com Romanos capítulo 12, verso 3. O tema é: a graça é a ciência de Deus para a humanidade. Digo, pois, pela graça que me é dada, a cada qual que está entre vós, que não tenha mais alto... Eu poderia ir nem mais baixo tampouco. Conceito de si mesmo do que deve ter, senão que pense de si com cordura, conforme a medida de fé que Deus repartiu a cada um. Você sabe que nós tratamos com muitas pessoas que têm conceitos. E quando chegam às vezes a você, elas são muito pesadas, esses conceitos. Ou às vezes você diz que pessoa esta mais difícil, me caiu mal. Então às vezes chegam outros com uns conceitos bem baixos, você diz, pobrezinho. Me dá pena de pensar que ele pensa tão mal dele. Mas você sabe que nenhum dos conceitos serve. Nem o alto, nem o baixinho. O conceito que vale é o que Deus tem de ti. É o espiritual. Porque o apóstolo disse que nós somos anjos, que somos tesouros em vaso de barro. E um tesouro tem muito valor. Agora, quando tu descobres o conceito teu, que Deus tem de ti, Ele é que vai te fazer feliz. E se o conceito que Deus tem de ti não te faz feliz, é que tu vens danificado de fábrica ou te acontece alguma coisa. Porque no conceito de Deus não existe competição, você não compete, você é quem você é. E seja alto ou baixo, isso não conta. O que conta é a medida que Deus te dá, seja 30, 60 ou 100 por 1. Com essa você está de acordo, você se conforma com o que Deus diz que tu és e o que tu vais ser, vais fazer por Ele, e fazes com gozo. Vamos buscar, aí há algo que me chama muito a atenção em 1ª carta aos Coríntios, capítulo 14, verso 20. Quando tu descobres o conceito que Deus tem de ti, no verso 20, aí há um modo de pensar. Diz, irmãos, não sejais meninos no modo de pensar, mas sejai meninos na malícia, mas maduros no modo de pensar. Tu sabes que se tu és maduro e pensas corretamente, não és malicioso. Tu sabes que a malícia é algo que desagrada tanto. Tem visto essas pessoas que todas as vezes, não, porque esse aqui não me engana, eu estou... E andam em malícia. Agora, se tu tens teu modo de pensar na medida de fé que tu tens, então tu não tens que andar em malícia. Tu não tens que estar se vão te enganar, se te enganam, se te fazem, se não te fazem. Sabe, uma das coisas que, por exemplo, em meu caso pessoal, eu tenho muitas igrejas, muitos bispos por toda parte do mundo, e às vezes a pessoa gostaria de como controlar todas as coisas. Um controle completo, sem dúvida, pois a pessoa tem que confiar. A pessoa tem que confiar em que aquele bispo é fiel, que cada qual é fiel. E apóstolo, eles estão te enganando. Não há nenhum problema. Aqui ninguém engana ninguém. Tu te enganas a ti mesmo. As pessoas que são maliciosas sempre se ferem a si mesmas. Diz aqui que tu deves ser como um menino em teu modo de pensar, maduro em teu modo de pensar. E isso te mantém jovem, te mantém tranquilo,
Às vezes há pessoas que... Mas como é que você pode controlar tanta gente, tantas situações que se levantam ao mesmo tempo? Simplesmente eu não as controlo. Eu sou maduro em meu modo de pensar e quem leva isso é Deus, eu não vou levar isso. José Luiz não leva, ainda que for. Eu procuro que José Luiz não se meta aí. Senão que seja o Espírito. De igual forma, se tu andas nesse repouso, pois tu vais repousar de uma forma maravilhosa por teu modo de pensar. Diga, meu modo de pensar conta. Porque tudo está na mente. Com a mente e teu modo de pensar, tu vais vencer muitos obstáculos em tua vida. E vais repousar, vais descansar com teu modo de pensar. É que tu andas nas promessas desse pacto, mas tens que ter um modo de pensar. E deve ser um modo de pensar em maturidade, não em meninice. Porque o apóstolo vê que a maturidade anula a malícia. A maturidade anula a malícia. Se tu trabalhas em um escritório com muita gente, tu tens que ter um bom modo de pensar, porque vai te deixar ver dos demais logo logo. Vais deixar-te ver tua insensatez. Sabe por quê? Porque se tu és malicioso, é que demonstras uma medida de fé bem baixa do pacto que tu confessas. Sim, malícia é tudo que é oposto a viver por fé. Porque se tu vives por fé, tu não te preocupas com nada, diz, o que está para mim, ninguém vai me tirar. A malícia é pensar com maldade. A malícia produz competição. A malícia produz malícia. Porque não pode repousar e não estás confiando em teus anjos. Para ti os anjos não existem, porque tua malícia é a que atrapalha o serviço angelical. Mas se vives tranquilo, não tens dúvida, então isso te dá repouso, não andas em malícia, porque teu modo de pensar anula essas obras da carne em ti. Os maliciosos não agradam, verdade que sim? Uma pessoa maliciosa é tremendo porque você disse por minha causa. Tu faz algo, você estava pensando nisso em mim. Não. Porque tu não vês que está na defensiva, não tem fé, não vive por fé. Não relaxa e vê todo mundo contra ela. Qualquer coisa que acontece, isso foi por minha causa. Porque está em malícia. Não está em fé. Se tu estás em fé, você vai dormir, aconteça o que acontecer, diga o que diga. Lembra de Robertito Pedra Viva? Eu disse uma vez, Robertito, eu não me defendo. O que tem a verdade não se defende. Olha. Vamos ver a Romanos capítulo 12. Romanos capítulo 12. Estamos falando conselhinhos paulinos para a medida tua, para que não se danifique, não se te opaque, para que não contristes o espírito e para que as promessas do Senhor cheguem a ti, porque os anjos veem tudo isto em tua vida e não podes andar assim. Romanos capítulo 12, verso 14 até o 21. Diz, abençoai aos que vos perseguem. O que tu vais dizer? Abençoado és. Amado, graças por perseguir-me. Graças por promover a graça. Abençoai e não amaldiçoeis. Gozai-vos com os que se gozam.
chorai com os que choram. Unânimes entre vós, não altivos. Olha, tu sabes que os altivos aqui não cabem. Olha, pode chegar do país que for, daqui para o céu, e pode começar a confessar a graça, que muitos sabem, tá? Mas quando mostra altivez, imediatamente tu dizes, a medida desse irmão ou está escondida, ou vai sofrer muito. Veja o que diz. Se não associando-vos com os humildes. Eu diria só com os humildes. Porque o humilde, olha, o humilde não é altivo, não busca o que é seu, não é malicioso. A pessoa humilde não tem que ser assim. Sim, há certas características que vão anular as obras da carne, porque a graça de Deus é para a ciência, para a parte humana nossa. Então é graça, quando tu a entendes e a pões em prática, vai anular muitas obras da carne em ti que vão te fazer dano. Diz, associando-vos com os humildes. Não sejais sábios em vossa própria opinião. Não pagueis a ninguém mal por mal. Procurai o que é bom diante de todos os homens, se for possível, porque às vezes não se pode. Quanto dependa de vós, estai em paz com todos os homens. Não vos vingueis a vós mesmos, amados meus, senão dai lugar à ira de Deus, porque escrito está, minha é a vingança, eu retribuirei, diz o Senhor. Não te desquites, se fizeram algo, deixa aí. A mim, às vezes, me fazem coisas em certos países, e quando vou pegar o telefone, me dizem, o que vai fazer? Tranquilo, não ligue para ninguém. Economizo um montão. Olha que muito dinheiro eu tenho economizado em telefone. Eu sim que economizo. Estive 5 dias agora fora e creio que fiz 2 ligações. Por que é que eu resolvo no meu modo de pensar? Qual é a ideia de ligar? Deixa-me dar lugar a que a outra pessoa ative seu dom. Se ligo, vou dar prejuízo contra isso e não sei como que há certo repouso que tu deves ter para com os demais, com os que se associam contigo. Deve haver atitude em ti. Não vá apressar as coisas. Isso de estar ligando, olha, segura isso, que isso está assim, se ele fizer, diga isso para ele, eu pego por aqui. Isso é malícia. Isso é vingando você mesmo. Repousa, deixa que te lastimem se for possível. Deixa que te engane. Você nunca foi enganado? Já me enganaram um montão de vezes também. Qual é a competição de que não, a mim ninguém vai me pegar, porque isso, porque eu. Não, tranquilo. Repousa. Pega um pouco de sofrimento. Relaxa. Relaxa, deixa que te engane, deixe que passem um pouco sobre você que te convém. Dai lugar à ira de Deus, que quando Deus disser de sair por ti, hello, veja que ele saia por ti. Filipenses 4:8. Conselhos para a tua medida. No demais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de bom nome, se há alguma virtude, se algo digno de louvor, nisto, vosso modo de pensar. Tu tens que ser maduro
em teu modo de pensar. Seja menino na malícia, mas maduro em teu modo de pensar. E como a pessoa é madura no seu modo de pensar? Aplicando o pacto que você aprendeu. Eu vou mostrar maturidade aqui, não vou me defender, não vou dar uma palavra. Tranquilo, vou. Aqui vai acontecer o que tiver que acontecer, os anjos estão comigo. Não vou me mover, vou pegar leve. Anjos, tomem seu lugar aí como vocês quiserem em minha vida. Aqui eu dou oportunidade para que vocês façam como quiserem na minha vida. Se vocês verdadeiramente funcionam, olha, aqui tem um bom candidato. Trabalhe com esse anjo que está aqui, em vaso de barro. Isso, fala audivelmente para que você veja a mudança que vem em tua vida. São mudanças que se notam, diz, o que aprendestes, e recebestes, e ouvistes, e vistes em mim, isto fazei, e a paz de Deus estará convosco. Não é a mesma coisa a paz que Deus? Vamos terminar com a primeira carta a Timóteo, capítulo 1, versos 5 e 7. Diga, eu tenho uma medida. Pode ser ouro, pode ser prata, pode ser pedra preciosa, pode ser 30, 60 ou 100 por 1. À medida que tu fores, com estes, pega este conselho e aplica-os, que vai te vir ouro, vai te vir. Repousa, descansa. Apóstolo, é que me falharam muito comigo, não importa. É que me passou isso, eu experimentei isso, não importa. Deus te chamou, não há aquele que está do teu lado nem o outro. Foi a ti que ele te chamou e ele te exige essa fidelidade. Verso 5 diz, pois o propósito deste mandamento é o amor nascido de um coração limpo e de boa consciência, e isso só a graça dá, e o teu modo de pensar, e de fé não fingida, das quais coisas, desviando-se alguns, se apartaram às vãs palavras, querendo ser doutores da lei, sem entender nem o que falam, nem o que afirmam. Você sabe que fé fingida, isso você vê todos os dias na televisão, na rádio. Isso você vê no irmão que acaba de chegar, que às vezes você quer falar da graça com ele. Não, eu desde pequeno creio em Deus. E sem o conhecimento. Não, eu sirvo a Deus da minha maneira. Nas igrejas de hoje abundam esse tipo de pessoas que te falam da Bíblia, te falam de coisas, mas uma fé fingida totalmente. Fingem. Sabe por quê? Porque a graça não foi revelada em seus corações, portanto não foram formados. São fenômenos na igreja, fenômenos da sociedade que não mudaram. Essas pessoas eu as encontro nos aviões, às vezes encontro em TV a cabo bem parecida, como quando abrem a boca. Sim, pessoas que impressionam por seu modo de vestir, por sua forma, seus cabelos, sua personalidade. Tem gente bem elegante. Você se senta do lado delas, estou do executivo mais importante do mundo aí, até que abre a boca. Igual a alguém que pega a Bíblia e diz que é cristão há muito tempo, e quando você fala com ele, começa a falar, notas tanta hipocrisia, tudo fingido. Diz, coração puro é o amor nascido de coração puro e limpa a consciência. Que quando alguém fale contigo, não vejam duplicidade, senão que veja sinceridade.
Não importa o que vejam em ti, mas que veja a sinceridade. Porque os anjos estarão contigo em todo momento, te servindo. E essa medida que foi a que Deus te deu, essa medida vai herdar todas as promessas que Deus te deu. Fé não fingida. Que mal quando você vê esses cristãos falando dos muitos que amam a Deus. Eu me lembro quando eu estava no sistema que, pois quando a pessoa vai num restaurante, pois obrigatoriamente oram. Pois então, por cumprir uma atitude e dar graças a Deus, em um restaurante, a pessoa vai se sentir tão mal os que não estão orando. Senhor, te damos graças por este alimento, e começam com orações assim. E aí, todo mundo está ali que não se atreve a falar. Eu não me atrevo a orar num restaurante, e eu não me atrevo a abrir a Bíblia e começar a pregar. Mas por respeito a essa pessoa, eu guardo silêncio e é uma forma calada, graças, Senhor. Graças, que tremendo que esta comidinha está, né? Às vezes eu estou no restaurante, a comida não é a melhor, mas às vezes, olha que bom steak, que bom serviço está fazendo aqui, graças, Pai. Mas aí começar a orar em voz alta, assim, para que todos te escutem. Faziam assim os fariseus, que faziam longas orações para serem vistos dos demais. Olha, abençoado. Humilde e abençoado. Humilde e abençoado. Seja humilde. Não seja malicioso. Caminha tranquilo. Você sabe que aqui há muitas pessoas que vêm e ouvem coisas de nós. Então eles vêm a ser servidos. E às vezes deixam de vir e depois você ouve. Como está fulano? Rapaz, o que está acontecendo com ele? Uma vez você passa por aqui. Esse é um ato predestinado que Deus te trouxe aqui. E Ele tem planos de tratar contigo. Vai-te daqui e te antecipo todas as coisas más que vão te acontecer. Diga-me, não recebo. Se fores, ainda que me digas não recebo, vai te ferrar. Porque olha, mira, em uma igreja onde se pregue o Evangelho, Deus te traz aí, te mete como em um forno e começa a sacar a medida. E tu sabes todas as coisas que você traz de tua família, de teu país, toda essa contaminação que vem contigo. E isso tem que tirar-te, meu amor. E isso há que tirar, toda a boa ou a má, mas vamos te tirar. Porque te queremos aqui conosco. A palavra tem que fazer um trabalho em ti. Olha, o precioso que é quando passa 1 ano, 2 anos, 3 anos e a pessoa fala contigo. E que delícia falar contigo. E te encontras um velho amigo. Isso leva um tempo, porque tem que sacar muita crosta, teia de aranha. Olha, tu acreditas que tua família sem evangelho não vão te fazer dano? Podem ser os pais melhores, mas sem este conhecimento vão te fazer dano. Todos os povos estão danificados. São massas de carne, por isso, olha, isso de Ásia. Você já viu o que aconteceu aí? Me deu pena, mas veja que há várias semanas eu estive falando da visão que Deus me deu sobre a Ásia. E então eu vejo uns vagões que passavam assim, de várias cores, uma visão. Dizia Ásia, Ásia. Todos os vagões diziam Ásia, Ásia, Ásia. Mas eram vagões de trens, isso bem grandes. E eu pensei, será que eu vou para a Ásia? Mas eu não preciso de tantos vagões para ir para a Ásia. Eu com um avião basta. E são vagões a pegar cadáveres, o que eu vi. Deus me advertiu antes do tempo. E tu sabes o que é que essa gente diz? Paulo, os da Ásia me abandonaram. Então são gente danificada que por isso, olha, todas as coisas que passam. E todavia isso não acabou.
Porque Deus vai limpar a terra, disse Isaías, disse os profetas, que vai haver como que estopas serão tirados da face da terra. Porque Deus tem um povo que Ele guardou para si. Olhe, e te trouxe aqui para enriquecer-te. Muitas pessoas pensam que nós somos um engano. E olha, e que tremendo engano seríamos nós, dos melhores seríamos. O problema é que todos os nossos enganos estão baseados nesse livro, se fossem enganos. E se fossem enganos, seriam os melhores enganamentos que nós faríamos aqui. Mas o mundo inteiro está sendo exposto pela primeira vez ao Evangelho. Eu leio esses livros aí que escrevem de mim e que comentam de mim e começam a falar, não, que o líder é um porto-riquenho que se levantou dizendo que é Deus. Acaso eu disse isso, que sou Deus? Eu nunca me chamei de nada. Vocês, a igreja, me chamam. Eu nunca quis fazer-me passar por nada. Assim que, abençoados, simples, ponha em prática que vá bem. Repousa, seja humilde, abençoado. E sem malícia. E agora em adiante, olha, tranquilo, não esteja pensando nada.